Imagine que o mundo, como você o conhece, acabou. O horizonte está tingido por uma névoa radioativa e as comunicações globais silenciaram. Mientras o caos consome as metrópoles, em um ponto estratégico da Virgínia, uma porta de aço de 10 toneladas se fecha hermeticamente, selando o destino da humanidade. Mas você não está do lado de dentro. Na verdade, quase ninguém está. Sob as rochas milenares da Blue Ridge Mountains, pulsa uma metrópole fantasma, equipada com hospitais, centros de processamento de dados e uma estrutura de poder que ignora a Constituição. Este é o Mount Weather, oficialmente um centro de operações da FEMA, mas na realidade, a Arca de Noé do século XXI. O que torna este lugar verdadeiramente aterrorizante é o fato de que ele foi ativado em silêncio absoluto diversas vezes nos últimos anos. Por que, em dias de relativa paz, o governo de continuidade dos Estados Unidos foi convocado para os níveis profundos da montanha? Quem são os rostos que compõem a lista dos eleitos e por que o seu nome provavelmente nunca estará nela? Hoje, vamos atravessar os perímetros de segurança máxima para entender como uma montanha de quartzo se tornou o cérebro eletrônico de uma civilização paralela que espera, pacientemente, pelo nosso fim. Mas antes de revelarmos os níveis proibidos, olhe para o botão de inscrição abaixo. Ele é a sua chave para sair da superfície e entender as engrenagens que movem o mundo nas sombras. Aqui no Sabia Dessa, nós não arranhamos a casca. Nós cavamos até encontrar o nervo exposto da verdade. Se você sente que algo está sendo escondido de nós, clique em se inscrever e ative as notificações. Considere isso seu protocolo de sobrevivência intelectual. Agora respire fundo, pois o ar aqui embaixo é escasso e a verdade é pesada. A gênese do Mount Weather remete ao auge da paranoia nuclear dos anos 50, quando o governo Eisenhower compreendeu que a Casa Branca era um alvo frágil demais para garantir a sobrevivência do império. O local escolhido não foi aleatório. Uma formação maciça de quartzo e granito, materiais que possuem uma capacidade única de dissipar ondas de choque e resistir ao calor extremo. Contudo, o que começou com um bunker militar evoluiu para algo muito mais sinistro: a infraestrutura de um governo reserva. Este é o primeiro grande mistério: o protocolo Nightwatch. Documentos desclassificados indicam que o Mount Weather não é apenas um abrigo, mas uma réplica operacional do Estado. Existe um gabinete presidencial completo lá dentro, com secretários que nunca foram votados. Durante a Guerra Fria, aviões Doomsday mantinham conexão constante com a montanha, garantindo que, se Washington fosse varrida do mapa, o Comando Supremo continuaria emitindo ordens debaixo da terra. Mas por que manter uma estrutura política fantasma ativa após a queda do Muro de Berlim? A resposta reside na transição da ameaça nuclear para a ameaça digital e biológica. O Mount Weather tornou-se o repositório central de dados confidenciais de todos os cidadãos e líderes mundiais. É o lugar onde a lei comum suspende-se. Relatos sugerem que dentro desses túneis vigora uma hierarquia militar absoluta, onde os eleitos, uma elite composta por tecnocratas e linhagens políticas, possuem um status de cidadania superior ao resto da população. Base. A ativação silenciosa não é um exercício. É a prova de que o sistema de continuidade de operações está sendo testado. Em 11 de setembro de 2001, o local foi o coração da resposta americana, mas a montanha não foi totalmente desativada desde então. Ela permanece em um estado de prontidão constante. Base. Estamos falando de um estado dentro do estado. Uma cidade que possui suas próprias leis de exceção e que aguarda o momento em que a superfície se tornará inabitável para finalmente assumir o controle total. Base.
Para compreender a magnitude do Mount Weather, é preciso esquecer tudo o que você sabe sobre arquitetura convencional. Não estamos falando de um porão reforçado ou de um abrigo antiaéreo comum. Estamos falando de uma metrópole de aço e granito encravada a centenas de metros de profundidade, projetada para ser o último reduto da civilização ocidental. A escolha do quartzo não foi estética, mas uma decisão de sobrevivência balística. Esse mineral possui uma densidade molecular que dispersa ondas de choque cinéticas de bombas termonucleares, agindo como um amortecedor natural que impede que as vibrações esmaguem as estruturas internas. Mas como se constrói uma cidade onde não deveria haver ar? A engenharia por trás do Mount Weather é um triunfo sombrio da Guerra Fria. O complexo é dividido em duas zonas principais. A Área A, na superfície, que serve como um centro de treinamento visível, e a Área B, o santuário subterrâneo proibido. Ao cruzarmos os portões de explosão de 10 toneladas, entramos em um mundo onde o conceito de dia e noite é puramente artificial. Lá dentro, existem avenidas largas o suficiente para o tráfego de veículos elétricos, edifícios e escritórios de vários andares e dormitórios que podem abrigar até 2.000 pessoas por meses a fio, sem qualquer contato com a atmosfera externa. Base. O sistema de suporte à vida é um mistério científico à parte. A montanha possui seus próprios reservatórios de água purificada por processos químicos ultra-secretos e uma usina de energia interna capaz de manter o complexo iluminado, mesmo que a rede elétrica global seja pulverizada. O ar que se respira ali embaixo passa por filtros de alta eficiência e sistemas de neutralização biológica. No entanto, relatos sugerem que a arquitetura do lugar tem um efeito psicológico devastador. A ausência de horizontes e a luz fluorescente constante criam uma sensação de tempo suspenso, onde a única realidade é a obediência à hierarquia militar. Base. Mas o detalhe mais perturbador da infraestrutura é o centro médico. Não se trata apenas de um hospital de campanha, mas de uma unidade de saúde de elite, equipada com tecnologias que muitas vezes levam décadas para chegar ao público civil. Rumores indicam que o Mount Weather mantém estoques massivos de medicamentos experimentais e vacinas para vírus que ainda nem foram anunciados ao mundo. Base. Por que o governo investiria tanta energia em um hospital subterrâneo para poucas pessoas, enquanto o sistema de saúde na superfície enfrenta colapsos constantes? A resposta é clara. Na lógica da montanha, a vida de um eleito vale mais do que a de cidades inteiras. A cidade subterrânea é, em essência, um transatlântico de concreto navegando por um oceano de rocha. Ela foi projetada para flutuar sobre o caos da superfície, mantendo a elite política e militar intocada. Cada corredor desse abismo de quartzo é um lembrete de que o plano para o fim do mundo já está traçado e financiado com o seu suor. Base. Se você pensa que atravessar os portões de 10 toneladas do Mount Weather significa ter acesso aos seus segredos, você subestima a paranoia militar. Dentro da própria Área B, o santuário subterrâneo, existe uma divisão ainda mais profunda e perturbadora, a chamada Zona de Exclusão Absoluta. Relatos de ex-funcionários da FEMA e de empreiteiros de segurança de elite descrevem um sistema de segurança em camadas, onde o crachá que permite circular pelos dormitórios e refeitórios se torna lixo diante das portas de titânio dos níveis inferiores. Nessas profundezas, o segredo é tão denso que nem mesmo os generais de alto escalão possuem entrada livre sem uma autorização presidencial específica. O que se esconde nesses níveis que exigem reconhecimento biométrico de tripla camada e guardas que não portam identificação? Fontes de inteligência sugerem que é ali que reside o cérebro do dia zero.
Não se trata apenas de servidores de dados, mas de uma central de comando e controle ligada diretamente aos satélites militares de órbita polar. É o lugar onde a realidade é monitorada em tempo real através de algoritmos de inteligência artificial que prevêem distúrbios civis, colapsos econômicos e trajetórias de mísseis antes mesmo que os radares convencionais os detectem. A ciência por trás dessa vigilância é tão avançada que muitos a descrevem como precognição tecnológica, uma ferramenta de controle que coloca o Mount Weather um passo à frente de qualquer nação inimiga ou da sua própria população. Mas o mistério se torna físico e arrepiante quando falamos dos arquivos de preservação humana. Rumores persistentes indicam que um desses níveis selados contém um banco genético de escala global. Não apenas sementes, mas amostras de DNA de indivíduos selecionados, tecidos biológicos e, possivelmente, tecnologias de criogenia experimental. Por que uma instalação de operações de emergência precisaria de um laboratório genético de última geração? A lógica é fria e pragmática. Se a superfície for esterilizada por um evento de extinção, os eleitos dentro da montanha possuem o kit de reinicialização da vida como a conhecemos. Eles não estão apenas esperando o fim. Eles estão planejando o que virá depois dele, sob suas próprias regras. Essa fragmentação do conhecimento dentro do bunker cria uma atmosfera de seita técnica. Quem trabalha no nível 1 não sabe o que o nível 4 processa. Essa compartimentação garante que, se houver uma traição ou uma invasão, o segredo central permaneça enterrado no coração do quartzo. A zona de exclusão é o lembrete final de que no Mount Weather a transparência é considerada uma fraqueza mortal. Ali, a democracia é substituída por uma tecnocracia absoluta, onde a informação é a moeda mais valiosa e o acesso a ela define quem é um cidadão e quem é apenas um sobrevivente temporário. O bunker dentro do bunker é o verdadeiro trono do poder invisível. Um lugar onde o destino de bilhões é decidido por um punhado de sombras protegidas por quilômetros de rocha e silêncio. Enquanto o mundo assistia, em estado de choque paralisante, às imagens das torres gêmeas envoltas em chamas e fumaça, um protocolo silencioso e implacável era ativado nas entranhas da Blue Ridge. No instante em que o segundo avião atingiu o World Trade Center, o Mount Weather deixou de ser uma relíquia da Guerra Fria para se tornar o centro nervoso do planeta. O que aconteceu naquelas primeiras 24 horas permanece protegido, mas fragmentos pintam o retrato de uma transferência de realidade. Comboios de helicópteros pretos, sem marcas, surgiam do horizonte, pousando em helipontos camuflados pela vegetação densa. Dentro dessas aeronaves estava a espinha dorsal do poder. Líderes do Congresso, juízes da Suprema Corte e figuras-chave do gabinete. Enquanto o presidente cruzava o país no Air Force One, as ordens reais emanavam de dentro da montanha de quartzo. Mas o mistério reside no que foi decidido durante o bloqueio total. Fontes sugerem que o Mount Weather operou sob uma jurisdição legal paralela naquele dia. Com o acionamento do plano de continuidade, a Constituição foi colocada em modo de espera. Decisões sobre o fechamento de fronteiras e a interceptação de alvos civis foram tomadas por oficiais que não respondiam a ninguém além do comando interno da montanha. Por algumas horas, o Mount Weather foi um estado soberano de emergência. O mais intrigante é que o Mount Weather nunca voltou ao seu estado de dormência. A infraestrutura de dados foi massivamente ampliada e o orçamento para operações secretas triplicou. O código 911 provou que o sistema de governo paralelo funciona. Para os investigadores, aquele dia foi o teste de estresse bem-sucedido para uma ditadura tecnocrática invisível, que permanece em prontidão até hoje, esperando pelo próximo evento catalisador,
para emergir definitivamente das sombras. Se as portas do Mount Weather se fechassem hoje para um bloqueio por tempo indeterminado, quem estaria do lado de dentro, dividindo o oxigênio reciclado com a cúpula do Pentágono? Este é, talvez, o segredo mais bem guardado e eticamente perturbador da instalação: a existência de uma lista nominal de civis essenciais. Não estamos falando de senadores ou generais. Estamos falando de uma casta silenciosa de cientistas, líderes de congregações religiosas estratégicas, magnatas da tecnologia e especialistas em infraestrutura que já possuem protocolos de extração prontos para serem executados em minutos. Investigações independentes e vazamentos de documentos de logística da FEMA sugerem que essa lista dos eleitos é revisada anualmente por um Comitê de Segurança Nacional. O critério não é o mérito democrático, mas a utilidade funcional para a reconstrução de uma sociedade pós-apocalíptica. Imagine especialistas em biotecnologia que detêm patentes de sementes resistentes à radiação, ou engenheiros de software que projetaram as redes criptografadas de comunicação militar. Essas pessoas são consideradas ativos de soberania. Elas possuem dispositivos de comunicação criptografada em suas residências que, ao serem ativados, indicam o ponto de encontro exato onde um helicóptero preto ou um veículo tático as buscaria, muitas vezes deixando para trás suas próprias famílias, se estas não estiverem incluídas na cota de espaço da montanha. O mistério se aprofunda quando analisamos a conexão entre o Mount Weather e o Vale do Silício. Relatos indicam que bilionários do setor de dados e inteligência artificial financiaram partes da expansão tecnológica dos níveis inferiores em troca de garantias de continuidade. Base. Seria o Mount Weather o protótipo de uma nova estrutura social, onde o valor de uma vida é calculado pelo seu conhecimento técnico? Fontes descrevem exercícios onde civis prioritários são transportados para a montanha sob nomes falsos. Base. Essa seleção cria uma divisão invisível na humanidade. De um lado, os bilhões que enfrentariam as consequências de um colapso. Do outro, os eleitos, que observariam a destruição através de telas de alta definição, protegidos por quilômetros de quartzo. Base. A montanha não é apenas um abrigo, é um filtro biológico e intelectual. Quem está na lista não é apenas um sobrevivente, é uma peça de reposição para uma engrenagem que pretende recomeçar o mundo sem as imperfeições da liberdade individual. Base. A pergunta que fica no ar é: o que acontece com uma sociedade quando seus líderes e mentes mais brilhantes já aceitaram que o fim é inevitável e já garantiram seu lugar na arca, enquanto o resto de nós ainda acredita que há tempo para evitar o desastre? Base. Se as paredes de quartzo do Mount Weather são o corpo desse gigante, o seu sistema de processamento de dados é o sistema nervoso central mais invasivo já concebido. Nas profundezas da zona de exclusão, o que antes eram arquivos de papel deu lugar a fazendas de servidores de última geração que operam em temperaturas próximas do zero absoluto para manter uma velocidade de processamento sobre-humana. Este é o cérebro eletrônico. Um supercomputador interconectado a todos os satélites de espionagem, cabos submarinos de fibra ótica e redes de telefonia global. Mas por que um abrigo precisaria monitorar cada bit de informação? A resposta é a guerra de informações. Algoritmos de inteligência artificial realizam a análise de sentimento em massa. O Mount Weather processa o humor da população global, detectando padrões de descontentamento e flutuações financeiras, antes mesmo que os corretores de Wall Street percebam a queda. É uma ferramenta de precognição sociopolítica. A lógica é implacável. Para garantir a continuidade, o bunker precisa saber de onde virá a próxima ameaça,
seja biológica, econômica ou popular. Este sistema cria um mapa digital de cada cidadão considerado influente ou instável. O mistério se torna pessoal. O Mount Weather funciona como o backup definitivo da vida digital. Se a internet global fosse desligada hoje por um pulso eletromagnético, a montanha de quartzo ainda deteria o histórico completo da humanidade, as chaves de criptografia das principais instituições financeiras e o controle remoto de infraestruturas críticas como redes elétricas e barragens. Trabalhar nesses níveis de processamento é como viver dentro de um organismo digital. Os técnicos são submetidos a polígrafos constantes e vivem sob um regime de segregação de informações onde ninguém possui a visão completa do software. O que assusta os poucos que ousaram falar é a autonomia dessa inteligência artificial. Existe o temor de que o sistema de continuidade de operações já tenha sido programado para tomar decisões autônomas de defesa caso a cadeia de comando humana seja rompida. Em outras palavras, o Mount Weather poderia travar uma guerra e governar o que restasse dela, sem que um único político desse a ordem final. O cérebro eletrônico não é apenas uma ferramenta de proteção, é o embrião de uma governança algorítmica que não precisa de votos, apenas de energia e dados. Para entender o que acontece quando as câmeras de segurança se apagam e as luzes fluorescentes começam a vibrar, precisamos ouvir as vozes daqueles que juraram silêncio e, ainda assim, deixaram escapar fragmentos de uma realidade distorcida. Relatos descrevem uma atmosfera que transcende o rigor militar convencional. Nesses corredores, onde não há janelas e o ciclo do sol é substituído por cronômetros digitais, o tempo deixa de ser uma medida linear e passa a ser uma ferramenta de controle. Um dos testemunhos mais perturbadores vem do que chamam de o fenômeno do zumbido. Segundo relatos, em certos níveis profundos, existe uma frequência sonora constante, quase imperceptível, que causa náuseas e desorientação. Seria um subproduto da rede elétrica ou uma tecnologia de controle de multidões instalada preventivamente? Um engenheiro que trabalhou na expansão menciona sessões inteiras que não constavam nas plantas oficiais. Ele descreveu portas de aço sem maçanetas, guardadas por homens que não vestiam o uniforme padrão da FEMA, mas roupas táticas escuras sem identificação. Mas o mistério se torna metafísico no comportamento dos ocupantes permanentes. Existe uma casta de administradores que raramente sobe à superfície, apresentando uma palidez cadavérica e uma falta de empatia que beira o robótico. Eles parecem viver em um estado de alerta perpétuo. Há histórias sobre reuniões silenciosas em auditórios subterrâneos, onde nada é gravado, sugerindo que a verdadeira governança dos Estados Unidos migrou para uma tradição oral de segredos que nunca tocarão o solo da democracia externa. Base. Esses desertores descrevem o Mount Weather como uma seita tecnocrática. A lealdade à continuidade é testada através de jogos psicológicos e isolamento, transformando os seres humanos em extensões da própria máquina estatal. Base. Aqueles que saem de lá carregam o peso de saber que a população lá fora é apenas uma variável estatística em um gráfico de sobrevivência. O que esses agentes viram é a face crua de um poder que não precisa de rostos. Base. Eles servem para garantir que, quando as luzes do mundo se apagarem, a lâmpada do bunker continue acesa, custe o que custar. Base. Imagine uma bandeira onde a bandeira que tremula no mastro é a mesma do seu país, mas as leis que regem o solo que você pisa não constam em nenhum livro jurídico acessível ao público. Ao cruzarmos o limiar de segurança do Mount Weather, entramos em uma zona de vácuo constitucional. Este é o mistério jurídico mais perturbador, o protocolo de suspensão.
Uma diretriz que permite que o comando da montanha assuma poderes que fariam qualquer ditador histórico parecer um amador. Ali, o conceito de habeas corpus simplesmente deixa de existir. Documentos vazados sugerem que o Mount Weather tem autoridade para implementar tribunais militares secretos, onde as sentenças são finais e sem direito à apelação. O que torna isso ainda mais sombrio é a Ordem Executiva 12.666. Essa ordem atribui à agência o controle sobre tudo, desde a mobilização forçada de mão de obra até o confisco de propriedades privadas e recursos alimentares. Existe um botão de reset jurídico pronto para ser apertado. Base. Mas a incógnita mais profunda reside na natureza do Conselho dos Sete, um grupo que detém o poder de veto sobre o próprio presidente, caso ele seja considerado inapto pelas diretrizes da montanha. Quem deu a esses homens esse direito? Base. O Mount Weather opera sob a premissa de que a sobrevivência do sistema é mais importante do que a vontade do povo. Ali, a democracia é vista como um luxo de tempos de paz, algo descartável quando o cérebro eletrônico detecta uma ameaça. Relatos de reuniões secretas indicam que leis de exploração de recursos são frequentemente ajustadas dentro da montanha para beneficiar a infraestrutura do bunker. É um precedente perigoso de poder fora da lei. Base. O Mount Weather é, em última análise, o cemitério da liberdade individual. Um lugar onde a lei é ditada pelo medo e onde a única liberdade permitida é a de obedecer ao plano desenhado por quem nunca precisou do seu voto. O que acontece quando o relógio da civilização marca meia-noite e os radares confirmam que o impensável se tornou realidade? No minuto seguinte a um alerta de ataque nuclear ou colapso biológico global, o Mount Weather deixa de ser uma instalação de suporte para se tornar o único ponto de autoridade soberana no planeta. No instante em que o sinal de flash é emitido, as portas de explosão da montanha entram em modo de selagem pneumática. Não há negociação, não há exceções e, tragicamente, não há voltas. Se você está a 10 metros do portão quando o cronômetro zera, você é parte da paisagem descartável da superfície. Lá dentro, o sistema de pressurização eleva a densidade do ar para impedir partículas externas, enquanto as luzes mudam para alerta industrial. Os eleitos são submetidos a uma descontaminação química agressiva e revestidos com uniformes que apagam sua individualidade, transformando-os em meras funções do Estado. O mistério mais sombrio reside na diretiva de retaliação automática. Caso as comunicações com a Casa Branca sejam cortadas por mais de 60 segundos, o comando central do Mount Weather assume o controle das chaves de lançamento nuclear. Não é defesa, é uma doutrina de mão morta digital. Base. O supercomputador começa a selecionar alvos com base em algoritmos de sobrevivência pós-conflito, decidindo quais infraestruturas inimigas devem ser poupadas para uma futura reconstrução e quais devem ser pulverizadas para garantir que nenhum concorrente geopolítico reste de pé. Base. Dentro do Mount Weather, o silêncio é absoluto. O governo de continuidade inicia o processo de inventário de reinicialização. Eles começam a catalogar as reservas de sementes e os bancos de dados genéticos. O protocolo do dia zero não é sobre salvar pessoas, é sobre salvar a ideia de controle. Base. Naquela primeira hora de isolamento, enquanto bilhões de vidas se apagam na superfície, os ocupantes começam a rascunhar as leis do novo mundo. Eles se tornam os arquitetos de uma realidade onde a história antiga foi deletada e a única verdade permitida é aquela que emana dos alto-falantes do bunker. Base. O dia zero é o nascimento de uma era onde a humanidade é um conceito obsoleto e a sobrevivência do sistema é o único Deus remanescente. Base.
Ao chegarmos ao fim desta jornada pelas entranhas da Blue Ridge, uma pergunta incômoda ecoa com mais força do que o zumbido das máquinas de ventilação. O Mount Weather é a garantia de que a humanidade não será extinta, ou é a prova de que a nossa liberdade já foi sacrificada no altar da segurança estatal? Estamos diante de uma estrutura que desafia a própria lógica da democracia. Enquanto você acredita que o poder emana do povo, a poucos quilômetros de Washington, uma cidade inteira de quartzo funciona sob a premissa de que o povo é o elemento mais instável e descartável de uma crise. Base. O verdadeiro mistério do Mount Weather reside na mentalidade de quem o habita. Essa psicologia do bunker cria líderes que já desistiram da paz, pois investiram bilhões na infraestrutura da guerra. Se você possui a Arca de Noé pronta, você para de tentar impedir o dilúvio. Base. O Mount Weather é a sentinela de uma nova era, um monumento ao segredo que nos diz que, quando o pior acontecer, a continuidade do governo será preservada. Mas a continuidade da sua vida não é uma prioridade estratégica base. Nesse abismo de pedra, a história da humanidade está sendo reescrita em servidores que nunca verão a luz do dia. O Mount Weather é, em última análise, o espelho da nossa maior paranoia moderna. O medo de sermos apenas estatísticas em um gráfico de sobrevivência desenhado por sombras. Base. Mas e você? Se as sirenes tocassem agora e o céu de chumbo se fechassem, você confiaria nas ordens vindas de uma montanha que passou décadas escondendo sua própria existência? Ou você percebeu que a verdadeira sobrevivência começa com o conhecimento? Base. Se este mergulho abriu seus olhos para as engrenagens invisíveis do poder, você não pode parar por aqui. O mundo está cheio de cidades dos eleitos. Aqui no Sabia Dessa, nós somos a sua lanterna na escuridão dos segredos de Estado. Base. Para não ser pego de surpresa quando o próximo código for ativado, clique agora no botão de inscrição e junte-se à nossa resistência intelectual. Ative todas as notificações, porque a verdade não espera o seu tempo livre. Base. Deixe seu comentário abaixo. Você acredita que o Mount Weather é necessário para a nossa espécie ou é apenas o refúgio final de uma elite covarde? Sua opinião é a única coisa que eles ainda não conseguem monitorar totalmente. Pelo menos por enquanto. Base. Obrigado por assistir até o fim. E lembre-se, no jogo das sombras, quem sabe mais, sobrevive melhor. Até o próximo mistério. Base.